Tensão elétrica. Tensão elétrica é a força que empurra a corrente elétrica. Esta força é causada por uma diferença de potencial elétrico entre os polos de uma fonte, também conhecida como DDP, diferença de potencial. Veja como exemplo duas caixas d'água. Neste caso, a caixa com nível de água mais elevado possui maior pressão em sua base. O fluxo de água ocorre até que a pressão entre as suas bases fiquem iguais, ou seja, quando os níveis se igualarem, não haverá mais diferença de pressão e nem fluxo de água. O exemplo utilizado na caixa de água é semelhante ao que ocorre em uma bateria. De um lado, temos as placas positivas com falta de elétrons, e de outro lado, temos as placas negativas com excesso de elétrons. A diferença de elétrons entre as placas negativas e as positivas é chamada de diferença de potencial elétrico, DDP, ou tensão elétrica. Quando um consumidor elétrico é ligado aos polos da bateria, a diferença de potencial irá provocar o movimento dos elétrons, do polo negativo em direção ao polo positivo. Enquanto houver diferença de potencial, haverá corrente elétrica. Quando a quantidade de elétrons do polo positivo se igualar ao do polo negativo, a bateria estará descarregada. Dessa forma, podemos concluir que sem a diferença de potencial elétrico, tensão elétrica, não haverá corrente elétrica. O equipamento utilizado para medir a tensão elétrica é o voltímetro, seja ela contínua ou alternada. Neste exemplo, podemos observar que se a altura da caixa d'água for elevada e for mantida a mesma restrição na ponta do cano, o fluxo de água irá aumentar devido à maior pressão. Em um circuito elétrico, se for aumentado o valor da tensão aplicada, a corrente elétrica também aumentará proporcionalmente. Um circuito elétrico é composto basicamente de fonte de alimentação, condutor, consumidor e interruptor.